Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai falar sobre a Santa Ceia. Então, vamos aguardar aí o Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. A internet está bem estranha. Vamos lá. Buenítio. Vamos falar sobre a Santa Ceia. Não entendi. Tudo bem? Bem-vindo. Pois é, eu estava falando, nem sei na hora que parou, Não, a porque gente aqui vai também começar de parou. novo, a Santa Ceia. Vai começar de Vai, novo? pois Tá é. bom, vamos Porque começar caiu a de novo. internet, agora voltou. Não, mas caiu a internet quando? Você vai começar. Mas caiu quando? Quando você estava falando, depois de 7 minutos. Não tem como você continuar, porque não gravou. Ah, não Não. gravou? Não. Então tá bom. Bom, esse assunto era para eu ter dito a semana passada. E a semana passada não foi possível pelas chuvas e também, além de as chuvas terem atrapalhado bastante a ordem de todos aqueles que estavam trabalhando, também atrapalhou muito através da falta de energia, aqueles que tinham trabalho para fazer. No nosso caso, aqui, a quinta-feira, às 17 horas, porque eu fiquei sem energia, né? Sem luz, e aí, sem luz e sem energia, também não tinha internet. Logo, eu não pude falar sobre esse assunto. Então, esse assunto ficou para essa semana, que é uma semana onde o próprio assunto deveria estar sendo desenvolvido. Por quê? Porque na segunda-feira foi dia 11 do 11, um dia muito especial para todos nós, porque nós celebramos a energia desse ser maravilhoso de luz, que enquanto esteve aqui no planeta Terra, talvez nós não tenhamos absorvido tudo aquilo que ele representava, não só na sua sabedoria, como também a sua evolução espiritual, que não nos permitiu, naquele momento, estarmos tão despertos como estamos hoje. Então, nesse quesito, vamos falar sobre esse assunto que é a Santa Ceia. Mas, ora, tem ligação um assunto com o outro? Tem, porque até aquele momento aonde Jesus faz a sua celebração de Santa Ceia, nós estávamos vivendo uma ordem, que se chamava a Ordem de Melquisedeque. A Ordem de Melquisedeque é que prevalecia diante de todo o desenvolvimento e a evolução espiritual que nós não tínhamos a maturidade suficiente para sentir esse despertar dessa luz e dessa energia, porque nós vínhamos, talvez, com um esclarecimento religioso judaico-cristã, dependendo da sua religião, com os ensinamentos de fé que todos nós trouxemos. A partir do nosso despertar e do nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual, nós podemos agora absorver melhor o que significa o sacerdócio de Melquisedeque e essa relação com o novo sacerdócio depois da Santa Ceia, que é do querido e amado Mestre Jesus, que é o sacerdote do Filho de Deus, o sacerdócio do Filho de Deus. Ambos eram sacerdotes, ambos eram sacerdotes. Só que nós conhecemos toda a genealogia do querido e amado Mestre Jesus. Enquanto de que Melquisedeque, nós desconhecemos toda a sua genealogia. A sua árvore de descendentes jamais foi composta, jamais foi dita, além de termos alguns textos e alguns versículos a respeito de Melquisedeque, nós não temos muitas coisas a respeito deles. Sabemos depois, e agora estudando com melhor desenvoltura, textos antigos e pelas dispensações
da grande fraternidade branca e dos seus mestres, que ele foi o ancião dos anciões. Bom, se ele é o ancião dos anciões, nós devemos sempre lembrar daquele que nos trouxe a luz aqui para o planeta Terra, quando ela ia ser, na verdade, exterminada, ia ser destruída, porque os planos que haviam sido colocados para a Atlântida, o continente de Mu, também não sofreram a continuidade e o desenvolvimento e a evolução dos seres que aqui foram colocados no planeta Terra. Então, esse ser se apresenta e diz que tem um plano para a Terra. Esse plano é apresentado, é aprovado, e eis que nós estamos aqui agora. Eu certamente estou falando de Sanat Kumara. Hoje nós sabemos que Lord Melquisedeque era, na verdade, a presença do próprio Sanat Kumara entre nós, coisa que nós não conseguimos absorver toda a sua inteligência, capacidade e sabedoria para que nós pudéssemos, através de todos esses, vamos dizer assim, milênios, a gente desenvolver as nossas faculdades do nosso desenvolvimento evolucional dentro da nossa alma e do nosso espírito. Mas é claro que veio uma complementação no futuro. E essa complementação é o sacerdócio, melhor dizendo, do Filho de Deus. Esse sacerdócio que é representado pelo Mestre Jesus, o querido e amado Mestre Jesus. Portanto, a ordem de Melquisedeque, naquele momento, ela se torna um pouco secundária, deixando então que a ordem do Mestre Jesus seja superior àquela ordem então do qual nós sofríamos a influência até aquele momento. Nós devemos lembrar também que Melquisedeque era um rei, e esse rei ele se dava conta de uma cidade. Naquele tempo, as cidades eram constituídas como, por exemplo, era Atenas, cidades-estados. Então, essa figura de cidade-estado, ela é muito mais antiga do que aconteceu na Grécia. Tanto é que todas as cidades que haviam em Canaã tinham esse mesmo espírito de cidades-estados. E ali, numa dessas cidades-estados, estava um dos seres proeminentes, do qual Deus se aproxima e faz, vamos dizer assim, uma aliança com ele. Esse ser se chamava Abrão. Mais tarde, ele se torna Abraão, mas naquele instante era apenas Abrão. E Abrão, então, faz uma aliança com o Senhor para que as coisas pudessem ser desenvolvidas diante da sua divindade, do culto ao Deus único. Então, na promessa de que uma terra será dada e será desenvolvida para esse povo que estiver cultuando o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, né? Que era aquele que estava sendo feito aliança com Abrão. E naquela oportunidade, Abrão aceita essa aliança e Deus, então, promete a ele que ele terá uma descendência próspera de tal magnitude que nem as estrelas do céu são contáveis. Então, seria uma geração de ascendentes incontáveis que Deus estava, então, nessa aliança. E Abraão, como era um ser muito forte, muito destemido, foi para a guerra, porque nos muitas cidades ali, por exemplo, como Sodoma, como Gomorra, como Dan e outras cidades que havia em volta ali da cidade de Salém, ele foi em busca de uma harmonização e de uma expulsão desses seres que ali estavam presentes, para que pudesse, então, começar a arejar uma contingência de egrégora
aonde pudesse ser implantado a visão do Deus único, já que algumas famílias tinham isso já em sua casa e estavam, através de todas as orações e preces, findadas na questão do Deus único. Mas existiam essas localidades ali em Canaã, aonde um dos filhos de Noé, que era Cã, de nome Cã, tinha se desvirtuado dessa linhagem, dessa religiosidade em relação a Deus. E tinham, vamos dizer, entre aspas, se perdido na sua religiosidade, oferecendo oferendas e toda a sua devoção a outros deuses fictícios que eles mesmos os criavam. Então foi Abraão para a guerra e tentou e fez com que algumas cidades fossem limpas. E na volta para Salém, Melquisedeque o recebe. E ali, em toda a sua importância que Melquisedeque tinha como rei de Salém, Abraão paga um dízimo para Melquisedeque. É essa importância dessa ação, pagando um dízimo para Melquisedeque, mostra a importância de Melquisedeque e mostra também como Abraão era subversiente, né, de Melquisedeque. E Melquisedeque recebe o dízimo e ali eles fazem uma comunhão de uma cerimônia, que ali nós estamos ainda nos idos de mais ou menos 1.800 anos atrás do nascimento do Mestre Jesus. Ou seja, 1.800 anos AC, antes de Cristo. E ali nessa celebração, os dois, então, através de uma simbologia, eles fazem a cerimônia do pão e do vinho. Ali Melquisedeque, então, distribui o pão e o vinho entre eles e eles fazem a celebração, né, ali da carne e do sangue. Vejam bem que essa simbologia ela vai ser feita novamente lá na Santa Ceia. E é onde, mais ou menos, a gente pode começar a falar um pouquinho a respeito desta celebração que aconteceu há mais de 1.800 anos antes de Cristo, e nós já estamos a 2024 depois dele, que isso refere-se, então, a mais de 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás. Então, essa lembrança dessa cerimônia, onde tudo é desenvolvido através da presença de Melquisedeque e Abraão. Nós devemos lembrar também que Abraão é uma das encarnações do querido e amado mestre El Moria. Vamos lembrar disso sempre. Vejam, então, que El Moria é o Chohan do primeiro raio, do raio azul, que representa toda uma espécie de orientador de toda a governança que existe no planeta e representa também a governança de todo o mundo invisível, seja ele elemental ou seja ele de qualquer outro reino. Então, nós devemos lembrar que a questão geológica e das repartições continental também se refere ao mestre El Moria. Então, qualquer tsunami, qualquer terremoto, qualquer tufão, qualquer mudança climática áspera e estrondosa, quem governa é o querido e amado mestre El Moria. Lembrando que a figura do mestre El Moria é a figura do pai, é a figura do pai. Ali, então, estava se encontrando o pai, a qual já tinha feito uma aliança, né, vamos dizer assim, com Deus, e ali estava o portentor,
o criador de toda essa aliança cósmica que foi feito para a Terra por justamente Sanat Kumara, agora em presença física no planeta como rei de Salem. E devemos lembrar também que Salem tem as mesmas raízes da palavra Shalom, que significa paz. Então, ele, na sua etimologia, e naquele momento, se referia-se, então, à cidade da paz, e ele, ao mesmo tempo, como um rei justo, ou um rei da justiça. Devemos lembrar, neste porém, e neste momento, que nós não estamos determinando o raio do querido e amado mestre Almória, né? Que naquele momento ainda estava no seu desenvolvimento e na sua evolução espiritual. Hoje nós sabemos perfeitamente, através de todas as disponibilidades e de todas as dispensações, que Elmória teve essa encarnação como Abraão. Mas naquele momento, até ele mesmo era desprovido dessa visão, né? E ali nós estávamos, então, construindo um planeta novo. Nós estávamos construindo uma visão de um Deus único, já que ali as várias descendências dos filhos de Noé, já que Noé, né, depois do dilúvio, vamos colocar assim, foi a único remanescente através dos seus filhos, da sua nora e de todos os bichos que começaram novamente a povoar o planeta Terra. Nós não sabemos essa distância, quanto teve em relação a Abraão e a Melquisedeque, mas nós sabemos que é bastante, porque existiam várias cidades já no nosso planeta com a configuração de cidades-estados. Mas a grande lembrança que nós temos que ter e que temos que estudar foi justamente essa celebração na vinda da guerra e como vitorioso Abraão foi, né, o recebimento por parte de Melquisedeque em relação a Abraão. Abraão pagando o dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque fazendo a celebração e honras a Abraão com o pão e com o vinho. E ali, então, mostra a relação da superioridade em relação ao querido e amado Mestre Jesus, que 1.800 anos depois veria fazer a mesma celebração e da mesma celebração nasceria um novo sacerdócio, que é o sacerdócio do Filho de Deus, que é o que nós estamos comungando nessa travessia de transição nesse momento. Lembrando que todas as ordens são factíveis aos nossos interesses para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual. Sabê-las, participá-las, frequentá-las e considerarmos um discípulo da ordem X, Y ou Z faz parte da nossa evolução. Portanto, todos aqueles que puderem participarem de alguma ordem, seja ela qual for, né? Porque nós temos aí a ordem maçônica, nós temos aí a ordem Rosa Cruzes, nós temos aí a ordem dos Templários, nós temos várias ordens. A ordem de Melquisedeque, a ordem do Filho de Deus, e nós temos aí imensidões de ordens que se apresentam. Fazer parte de uma delas e entendê-las como ela funciona faz parte do desenvolvimento e evolução de cada um, do seu despertar também. Mas vamos agora nos ater a algumas outras coisas que são importantes para nós. O pão. O que vem a ser o significado do pão? Já que nós estamos falando 1.800 anos antes da Santa Ceia do Mestre Jesus. Se nós estivermos fazendo uma comparação do que é a Santa Ceia do querido e amado Mestre Jesus, todos nós sabemos que o pão é a carne, né? E nós, se fizermos uma comparação
Com o vinho, nós também vamos entender que o vinho é o sangue, né? Então, nós devemos saber que o pão é a carne e que o vinho é o sangue. Mas será que essa representatividade ela é a mesma que nós podemos usufruir nos dias de hoje, quando nós comemos o pão e quando nós tomamos o vinho? Essa é a ligação que eu gostaria de fazer essa semana, porque essa relação ela é uma contingência daquilo que nós entendemos e daquilo que foi explicado por nós de acordo com a religião ou a doutrina que nós aprendemos através da nossa infância, seja qual a igreja que nós pertencemos, porque a religião é apenas um religar, como já diz a própria palavra. Religião é a religação com os céus, com aquilo que nós acreditamos, né? Com aquilo aonde as nossas raízes de fé são e permanecem desde a nossa época tenra, quando foi nos ensinado, ou quando tentaram nos explicar qual é a relação da vida e por que nós devemos amar a Deus. Seja qual ela for, nós sempre vimos essa relação do pão em relação à carne e do vinho em relação ao sangue. Nessa semana, essa relação, assim como é na Semana Santa, ela se torna mais forte, mais presente. E existem muitos sacerdotes que ainda fazem essas cerimônias nas suas ordens, sejam a que vocês possam pertencer. Ela está muito presente, ela está muito intrínseca a nós todos. Mas essa relação que quando nós comemos um pão ou um pedaço dele e tomamos o vinho junto, alguma coisa mexe dentro de nós e principalmente dentro do nosso coração. Eu não sei quantos de vocês fizeram essa experiência, mas essa experiência é uma experiência, vamos dizer assim, de alto teor em relação ao seu desenvolvimento e à sua evolução espiritual. E deve ser feitas em momentos de, vamos dizer assim, de quase santidade, porque não é uma coisa frequente que nós fazemos essa celebração, mesmo que seja em família, porque as coisas se dão uniformemente nas nossas refeições, né? A gente pode estar numa refeição, por exemplo, comendo uma massa, e ao mesmo tempo, no desfrutar da massa, nós estarmos pegando um pedaço de pão, pondo no molho, tomando e comendo esse pão com molho, ao mesmo tempo tomando um gole de vinho. E ali, então, há uma mistura de uma circunstância que é vivida em família, né? Não é um ritual, não é uma cerimônia, a não ser que é um almoço de família. E só por si, só já seria um ritual, já seria uma cerimônia, mas não uma cerimônia religiosa, não uma cerimônia dentro de uma ordem ritualística, né? É uma cerimônia familiar, né? Vamos colocar essas diferenças. E nós devemos lembrar sempre também que, dentro das circunstâncias prévias e lembradas, a palavra vinho, no hebreu, ela tem um significado diferente, ela tem uma raiz diferente, que é a iarim. Iarim. E arinho, o vinho, não é o vinho que nós estamos acostumados ou se costuma tomar nos nossos ambientes de hoje, ou seja, com álcool. E aí vem a grande diferença que pode surgir entre rituais em alguma ordem daquilo que nós imaginamos que o que tem acontecido nessa
né, nessa relação Melquisedeque-Abraão e na relação entre Mestre Jesus e seus apóstolos. Né? Essa relação do álcool, ela não entra na relação, vamos dizer assim, de Deus, porque a relação alcoólica ela muda a vibração das pessoas, ela muda o teor da consciência das pessoas. E eu não acredito também que naquela cerimônia de casamento em Canaã, Jesus tenha ali feito o milagre da água para o vinho na relação alcoólica. Porque, como nós já dissemos anteriormente, Salém é uma cidade que a gente poderia chamar a cidade da paz, e que tem uma relação muito grande com a cidade de Jerusalém no futuro, que também tem esse mesmo conceito de cidade da paz, né? A Jerusalém. Embora nós sabemos que há mais de 3.000 anos a coisa ainda se torna conflituosa, mas nós devemos acreditar sempre na paz. E Deus é um Deus da paz. Nós sabemos que a questão alcoólica ela transgride a relação da paz com a consciência. Ela muda para um conflito beligerante, né? De conflito, de guerra. A gente sabe que muda essa natureza. Essa natureza, ela mudada, ela completamente desapropria toda a ordem que nós podemos estar envolvidos, seja qual ela que for. E eu também não acredito que o querido e amado Mestre Jesus tenha servido um vinho alcoolizado, já que todo esse procedimento de fermentação da própria uva, ela demanda tempo e também custava caro, coisa que ali ninguém tenha dinheiro para fazer um negócio desse. Então, a gente imagina que aquilo que aconteceu há 1.800 anos atrás, antes da Santa Ceia, não tenha sido vinho. Não tenha sido vinho, porque vai contra as premissas tanto de religiosidade, da paz, da consciência, para uma coisa beligerante, que seria o do conflito ou da guerra. Então, a gente tem que entender que quando eu, em qualquer outro lugar que se faça essa cerimônia, não é feita com vinho, não é feito com vinho alcoolizado. Eu quero dizer isso de um modo geral, se é que estão me entendendo, né? Inclusive nas ordens religiosas, sejam ela cristã, católica ou qualquer outra coisa, não cabe a presença do vinho fermentado, não cabe. Ali, então, não existe a presença, vamos dizer assim, do sangue, né? Nós teremos sempre a presença do pão, já que nós não temos uma dispensação relativa ao pão que é fermentado ou não, né? Já que é feito do mesmo do trigo até hoje. Então, nós não temos essa relação pelos mestres da grande fraternidade, mas nós temos uma relação que mostra que isso não tem aprovação já dos sacerdotes de antigamente, do Mestre Jesus, e atualmente através de todas as ordens que nós pertencemos. Então, a minha explicação para isso, que quando nós formos fazer qualquer tipo de ritual, ou qualquer tipo de cerimônia, mesmo esta semana, né, nós deveremos usar, então, o vinho, que não é fermentado, portanto, ele não deve estar alcoolizado, nós devemos tomar um pequeno cálice de suco de uva. Um pequeno cálice de suco de uva com um pedacinho de pão. Esse pão é mergulhado no suco de uva e depois é inserido na nossa boca
com toda a nossa fé, com toda a nossa profusão de paz e de alinhamento cósmico ao querido e amado planeta Terra. Por quê? Porque essa foi a introdução do nosso pai, vamos chamar assim, planetário e cósmico, Sanat Kumara, que nos deu a oportunidade de aprendermos isso justamente com ele naquele encontro depois da guerra junto a Abraão. E Abraão sempre foi um ser temente a Deus e sempre foi um ser vitorioso nessa aliança. Tanto é que de Isaac até depois Jacó e Esaú, todos eles tiveram um desenvolvimento que deu nas 13 tribos e que a relação das 13 tribos tem hoje uma influência sobre todos nós aqui na Terra. Porque, de uma maneira ou de outra, nós todos somos descendentes das 13 tribos, principalmente aqueles que têm uma afinidade, vamos dizer assim, filosófica e religiosidade muito grande com o Deus único, né? O Deus criador de tudo e de todas as coisas. E a melhor forma de nós homenagearmos a esse Criador é homenagearmos o nosso Pai planetário e o nosso Pai cósmico, e também, por que não dizer, o nosso Pai de todas as estrelas e de todas as gerações incontáveis, seria nós fazendo essa semana esse pequeno simbologismo, né? Esse pequeno ritual, essa pequena cerimônia nesse gesto, lembrando o encontro de Melquisedeque e Abraão e lembrando o encontro e a Santa Ceia que o Mestre Jesus teve com todos os seus apóstolos naquilo que seria, então, o futuro que todos nós estamos até agora usufruindo da salvação e da redenção da ordem do Filho de Deus, que é o querido e amado Mestre Jesus. Portanto, não usemos nada com álcool. Vamos usar sempre a coisa na natura. Então, a coisa natura é a uva, a coisa natura do pão é o trigo. Vamos usar, então, as nossas tradições e fazermos simbolicamente esse ritual e essa cerimônia para mostrar, mais uma vez, a nossa religação com tudo aquilo que nós aprendemos e que foi deixado para nós através da história e do Santo Livro, né? Porque várias passagens, desde a Gênesis, passando por Hebreus, passamos até pelos Salmos, passando por outros livros, né? Em Timóteo, a gente vai lembrando que a passagem de Melquisedeque, ela é longa sem o aparecimento da onde ele surge e mesmo o seu desaparecimento. A sua própria ordem de sacerdócio, ela é um pouco tênue, é mais ou menos nebulosa, mas ela se apresenta com raiz, desde que nós soubemos que ele era o ancião dos anciões. E ali fica claro para nós, então, que nós estávamos falando de Sanat Kumara, através das dispensações e através dos relatos dos próprios mestres ascensos da grande fraternidade branca. E também nós devemos ver que todos os sacerdotes vinham de uma linhagem dos levitas. Levi era um dos filhos de Jacó e pertenciam, então, àquelas tribos que mais tarde se fez, né? Logo mais a gente pode estudar um pouquinho melhor que dessas tribos todas, duas eram 12. Uma, ela cai para ser apenas de sacerdotes, que era os filhos de Levi. Todos os filhos de Levi pertencem ao sacerdócio. E elas vêm de Arão. Elas vêm de Arão, que era irmão de Moisés. Ali, então, cai e fica 11, né? Porque tinha José. Aí José teve 2 filhos,
né? Como José teve 2 filhos, ali então era Efraim e Manassés, cai também José, pede para que ele saia da tribo, então ele sai da tribo assim como Levi e fica 10. Mas aí ele pega os 2 filhos, Jacó pega os 2 filhos, Manassés e Efraim, e coloca no lugar de Levi e de José, que tinha saído. Voltam a ser 12 tribos. E a partir dali, então, a tribo de Levi sempre se tornará a tribo de sacerdotes, já que Melquisedeque não vinha dessa tribo, porque isso só vai nascer bem mais à frente com os filhos de Jacó. Então, nós devemos lembrar sempre que a tradição sacerdotal, que todos aqueles que têm e assumem, vem de Melquisedeque em primeiro lugar, inclusive do Mestre Jesus, que passa a sua ordem na frente da ordem de Melquisedeque a partir da Santa Ceia. Bom, pessoal, eu estou um pouco afônico, estou aqui querendo tossir, estou me aguentando aqui, porque eu peguei uma gripe muito forte e às vezes até perco um pouco o fôlego aqui para falar, mas estou me Tá aguentando, ótimo. né? Então, hoje, a minha mensagem poderia, nossa, contar tudo o que é a respeito de Melquisedeque. Inclusive, tem uma cidade ali em Canaã que se chamava Jerebus, que fazia parte da ordem, então, das cidades nascentes de Cã. Inclusive, Salém e Jerebus podem ser as mesmas cidades, porque mais lá na frente, quando o rei Davi assume o reinado depois do rei Saul, ele tem que escolher uma capital. E a capital que ele escolhe naquele momento seria Jerebus, que mais tarde vira Jerusalém. Então, Jerebus podia ser também um dos nomes de Salém. É muita simbologia, muita curiosidade em termos daquele tempo, mas precisa ser estudado, porque todos nós estamos aqui ainda, pertencemos a alguma raiz genealógica, né? E hoje a gente pode até, através dos exames que se tem, a gente saber a nossa genealogia através do DNA, a qual e que lugar de onde nós viemos ou pertencemos de alguma origem, até mesmo seja ela europeia, seja ela africana, seja ela do novo mundo, do novo continente ou da Ásia, a gente pode descobrir através desse exame genealógico que os hospitais, os laboratórios fazem hoje em dia. Então, isso faz parte da nossa história. Isso faz parte da nossa relação, do nosso desenvolvimento e da nossa evolução espiritual. E isso é importante, porque ninguém vai a algum lugar sem saber o lugar para onde quer ir. É difícil você sair de um porto, entrar num navio sem saber para onde ele está indo. Claro. E é importante nós sabermos hoje, ainda, para onde nós estamos indo e por que nós queremos ir para esses lugares que o nosso destino e os nossos passos, através da nossa mente e do nosso coração, tanto querem nos levar. Eu termino aqui, Carmen, desejando a todos, então, um final de quinta-feira maravilhoso, um final de semana que acredito eu, todos nós teremos, né? Com bastante amor, com bastante luz, com bastante, vamos dizer assim, saúde, né? Com bastante paz e sempre voltado às nossas orientações do bem, né? Para que a gente sempre possa estar bem junto àquelas pessoas que nós amamos. Então, não sei como é que vai estar o tempo. O tempo aqui onde eu moro está bastante nublado, bastante frio, mas ainda assim espero que esteja no aconchego de todos os corações que estão quentes, né? Por evolução,
por desenvolvimento, por despertar, porque assim todos nós estaremos lado a lado na mesma estrada. Gratidão, Carmen. Gratidão. Obrigada, Gratidão. Bueno. Foi maravilhoso, como sempre. O Agenor em Piracicaba, abraço, Agenor. Está sugerindo para você tomar mel com própolis, tá bom? Gratidão, Bueno. Beijo. Gratidão, namastê, família Pax.